Gente, eu estou disponível, o professor Signati está retornando, está em viagem, não vai conseguir chegar a tempo. A Nayana abriu a sala para nós, né? E aí como eu fiquei com a responsabilidade hoje de compartilhar o texto, eu estou disponível. Se vocês quiserem que a gente já dê início. Eu quero. Se alguém tiver dúvida aí, por favor, manifeste-se. Oi, Celne, tudo bem? Ok, Guilherme. Vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui. Eu fiquei com a temática a religiosidade do sem religião, na verdade, a ecologia das mídias na espiritualidade do sem religião, né? Esse movimento que tem chamado a nossa atenção, né? Sobretudo aí a partir do penúltimo censo, por conta do crescimento, né, apontado daqueles que são chamados de sem religião ou classificados como sem religião. Então eu trago o texto base do Ronaldo Luiz, né, sobre a religiosidade do sem religião, e tinha colocado, sugerido também outros dois textos de suporte que são bem interessantes também, para a gente fazer essa discussão, sobretudo esse movimento dos sem religião, dos desigrejados, enfim, vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. E no final também fazer uma reflexão sobre como, que é um pouquinho também do meu trabalho de pesquisa no doutorado, que é uma nova ecologia, né, que é formatada pelas mídias, que abrange aí, ou que dá um campo fértil, né, de existência para a espiritualidade e também, obviamente, para aqueles que se caracterizam-se como sem religião. Essa categoria dos sem religião, ela, na verdade, ela promove uma divisão, né, entre as pessoas que se identificam com um grupo religioso, se identificam e participam, né, ou constroem a sua identidade, seu caráter identitário, por meio de um grupo religioso, e aquelas pessoas que mantêm distância das instituições religiosas, né, das estruturas religiosas propriamente dito. O fenômeno religioso, tal qual a gente conhece, eu acho interessante porque o Luiz ele traz uma reflexão, um pouquinho da história. Eu vou resumir, porque eu acho que é algo que a gente também já está bem familiarizado, mas ele resgata o pensamento de Durkheim, que vai retratar sobre a experiência com o sagrado, né? Sobre a religião marcada pelo mito, marcada pelos os ritos, né? Pela experiência da Teodiceia, né? Da reflexão do bem e o mal, né? Um ser divino, um ser acima de todos os seres, um Deus acima de todos os seres, que se contrapõe ao mal, né? A existência do mal. Então, o Durkheim ele traz a necessidade da construção, ou a religião a partir da necessidade da construção coletiva, né? Do coletivo. E o Ronaldo Luiz ele vem fazendo justamente essa reflexão desse confronto entre essa consciência coletiva e o modelo religioso que nós temos na contemporaneidade, sustentado pela autoidentidade e sustentado pela necessidade do crescimento humano, né? Do aumentar o potencial humano. Então, trata-se, na visão dele, da gente conseguir perceber, para a gente entender um pouquinho desse movimento do sem religião, a gente entender um pouco como a gente tem transitado dessa experiência com o sagrado, de ritos e mitos,
e migrado para um movimento religioso onde o indivíduo é o centro. Ou seja, há um desvio do centro do poder das instituições religiosas para o sujeito religioso, né? E isso é marcante, sobretudo no campo religioso brasileiro, né? E aí ele resgata e aponta como a gênese desse processo de transição ali entre o século XIX, o século passado, né, e o século XX, aquele processo do Max Weber sobre o mundo desencantado, né, o desencantamento do mundo, ou seja, a ciência e o racionalismo, elas vão assumindo o lugar da autoridade religiosa, né, elas vão assumindo o lugar da construção da sociedade em torno de atributos que não são atributos do religioso, e a religião ela passa a migrar para o ambiente privado, né? Para o ambiente do pessoal, né? Não, mas não para o ambiente abrangente da sociedade, né? Então, a gente começa a viver o paradigma do processo da secularização, né? Que é esse processo do desencantamento do mundo que vai se constituindo numa herança da modernidade, né, que tem na autonomia do sujeito o completo ou pelo menos parcialmente o abandono da possibilidade que a religião seja a última voz, seja a determinante das decisões da vida, das decisões das formas de se fazer e de se viver e do porquê se relacionar. Então, as transformações que ocorrem, sobretudo ali do século XVIII, do século XIX para o XX, né, e vão se consolidando agora no século XXI, dos papéis sociais das instituições religiosas, elas são, obviamente, elas passam a ser identificadas pela necessidade das instituições religiosas de promoverem elementos de competição, né, como agências de sentido, ou como pontes de sentido, né? Por quê? Porque num Estado laico, na Constituição do Estado laico, um Estado não religioso, sobretudo o Estado brasileiro, que tem conflitos históricos, né? Existe a possibilidade da existência de várias religiões, porque o Estado não adota uma religião em específico, né? Então, ao Estado conceber a existência de várias religiões, mas nenhuma ter um aspecto oficial do Estado, né, ser uma religião oficial do Estado, outros elementos, né, do cotidiano e que produzem bens simbólicos, sobretudo do mercado, passam a consumir a atenção e o tempo das pessoas. Então, as instituições religiosas, elas passam a disputar espaço dentro desse movimento secular, né? E elas passam, ao disputar espaço, elas passam a ter necessidade de se venderem como mercado, né? Ou se verem cada vez mais se vendendo como mercado. Agora é importante a gente lembrar que o Estado brasileiro, oficialmente, ele nasce católico, né? Era quase uma religião oficial compulsória, né, onde as pessoas eram obrigadas a fazer uma conversão, né? Quer dizer, os índios, os nativos eram catequizados, né? E com a secularização no Brasil, de maneira teórica, né, as pessoas passaram a permitir, né, ou a se permitir se vincularem a outras formas de manifestação religiosa. Mas, assim, é claro que no Brasil
a gente tem discutido isso muito nos nossos encontros, né? Por exemplo, até 1970, na década de 1970, os cultos afro-brasileiros, por exemplo, eles eram caso de polícia. É, essa secularização no Brasil, ela vai ocorrendo assim de forma muito gradual, né? E também muito recente. E essa secularização, ela vai consolidando o próprio movimento da individualização, né? Saindo do comportamento coletivizado para um comportamento individual. Né? Assim, o sagrado entrando na esfera privada, né? A sociedade, na modernidade, ela, por não ser exatamente religiosa, e o Estado brasileiro, por ter esse perfil laico, passa a abrigar diversas formas de religião. Ou seja, comportando aí uma multiplicidade de formas, de expressões, e, ao mesmo tempo, que essas expressões religiosas, sobretudo as mais tradicionais, né, as religiões mais tradicionais, como o catolicismo romano e o movimento evangélico no Brasil, mantém-se os movimentos ritualísticos e míticos, né? Mantém-se os ritos, enfim. Mas há uma migração bem caracterizada do sagrado para a esfera privada, né? Então, esse é um fator importante da gente, nessa introdução, a gente relembrar, né? Dentro desse processo, como a gente sabe, na década, principalmente na década de 1970, 1980, acontece o processo de utilização das mídias de comunicação de massa. Sobretudo, foram utilizadas no Brasil pelos grupos carismáticos, sobretudo os evangélicos, né, pentecostais, e também os grupos carismáticos católicos, né? Esse processo, obviamente, que era um processo de descolamento do movimento catequético, do movimento de formação, de educação religiosa formal. Ele promove, e também do movimento protestante, né, que se caracterizava pelo processo de educação, as escolas bíblicas dominicais e sabáticas, onde se promovia um modelo de ensino teológico, assim como na Igreja Católica também da catequese, para conseguir ocupar um espaço de destaque e de adesão, sobretudo os grupos evangélicos pentecostais e católicos, eles promovem o que o autor vai chamar de minimalismo teológico, né? Que é a proliferação, que é apresentar uma religiosidade com teor mais emocional, né? Que vai reivindicar uma redução da atividade intelectual, de aprendizado, mas vai valorizar uma experiência afetiva com o Espírito Santo, uma experiência afetiva mais espiritualizada, onde dentro do entendimento, sobretudo do entendimento cristão, há uma ligação direta entre o Espírito, o Espírito Santo, uma terceira pessoa da divindade, e o Espírito da pessoa, né? E aí nasce essa ideia do minimalismo teológico, ou seja, um credo mínimo. As pessoas não necessariamente elas não migram para as estruturas religiosas para aprender, para um centro educacional, para passar os 3 dias num sistema educativo, como as igrejas tradicionais ainda perpetuam. Mas um credo mínimo, Deus te ama e Jesus salva e pronto, você tem que estar ali e vivenciar as experiências do religioso. Né? Então, esse minimalismo teológico permitiu a adequação dos conteúdos religiosos, né, os conteúdos
da religião a exigência do individualismo moderno, ou seja, do ser individual. Ou seja, adaptando o discurso religioso à necessidade da expansão do homem a si mesmo, né, e da realização pessoal. Então, assim, o foco deixa de ser necessariamente na figura do porvir, né, na figura da existência, da relação espiritual com o pós-morte, necessariamente, e passa a estar o foco na experiência da aquisição das suas necessidades atuais. Né? E aí é interessante que tem uma parte nos dois textos que o Ronaldo Robson traz, que eu acho muito interessante, que ele vai dizer o seguinte, que na visão dele não acontece um desencantar, acontece um reencantamento e uma ressacralização. Né? Como que ele vai explicar isso? Né? De que forma? Ele diz o seguinte, que a fuga do sagrado dos padrões que pretendiam conter, né, as pessoas dentro das instituições religiosas para outras áreas da vida humana, como a pessoalidade, a nova visão do coletivo, o crescimento pessoal, a preocupação com as coisas terrenas, as coisas do dia a dia, né, a riqueza, o poder, ao dinheiro, a aquisição de bens, enfim, as coisas do cotidiano, a educação, que esse processo de fuga, né, de mudança, não é uma dissipação. Na visão dele, não se torna, ou não é uma dissipação, mas uma transformação da religião. Então, a religião ela não se dissipa, ela não vai se desfazendo, ela vai se transformando. Né? Então, na verdade, a gente pode estar vivendo um momento de reencantamento, de ressacralização, onde o indivíduo é a própria medida e o seu próprio fim, e a religião ela torna-se, de certa forma, insuficiente. O modelo religioso tradicional torna-se insuficiente para ditar, né, as regras ou para manifestar as nomias e dar sentido a esse homem moderno, que é individual. Né? Então, nesse sentido, as instituições religiosas, elas não mais, elas se apresentam como o cimento que une os aspectos culturais e sociais, porque a própria racionalidade e a independência proveniente das próprias escolhas particulares que afloram no indivíduo, que dão a essência dessa autonomia ao homem, à pessoa. Né? E aí, isso traz um desafio enorme, né? Uma tensão, um desafio enorme para os aspectos religiosos. Né? E aí, dentro desse sentido, ele percebe, ele vai dizer que a gente caminha, então, para a religião no Brasil caminha para uma necessidade de customização, de um modelo faça você mesmo. Né? Então, assim, já que a relação do indivíduo com o sagrado passa a ser baseada não na construção do coletivo, não nas experiências e nos ritos e nos mitos, mas na autonomia do sujeito e na subjetividade, passa-se a ter a necessidade de uma religiosidade que possa ser customizada. Né? E as mídias sociais é onde que a gente vou tentando trazer essa discussão para a gente, já buscando um pouco mais na minha área, né? E as mídias, elas passam a ser um elemento, eu volto a falar disso no final, extremamente importante para esse processo, né? Para montar o que a gente prateleiras religiosas, ou seja, vai ser evidenciado uma fluidez na oferta do campo religioso, e com isso, esses buscadores de sentido, que estão sintonizados com essas tendências contemporâneas, né, vão encontrar nos novos mecanismos de religiosidade novas formas de expressão religiosa que não estão institucionalizadas.
né? Então, entende-se que cabe somente ao próprio indivíduo experimentar ou aderir ou deixar livremente a instituição religiosa a qual ele nasceu, ou que ele conviveu, ou que ele experimentou, ou que ele ouviu dizer, ou se relacionou em um dado momento da vida, ou mesmo transitar entre várias outras formas de expressões religiosas e de formas de expressar sua espiritualidade, que fazendo essa migração, né, de uma e de outra para uma ou outra forma, de forma voluntária, né, promovendo um rompimento direto ou não. E aí é que vem onde que ele vem encaixar a questão do censo, né, sobretudo o último censo que nós tivemos, que foi registrado, porque o de 2000, que aconteceu ano passado, que aliás está acontecendo, ainda não foi publicado, que ele vai falar que essas pesquisas que revelam, que falam sobre o crescimento dos 100 religiões no Brasil, vão apontar o crescimento. Então, o que ele vê? Ele entende que nessas últimas décadas que nós vivemos, essa movimentação e essa religiosidade customizada, ela se aflora e as pesquisas de censo conseguem interpelar e interpretar exatamente essa movimentação, né? E aí um outro ponto que eu acho que também é muito interessante é que essa movimentação entre as diversas formas de religiosidade, né, acaba constituindo ou construindo um consumidor religioso, né? Não só o aspecto da oferta, mas o aspecto do consumo também. Pessoal, se vocês quiserem me interromper, como eu não estou vendo, tá, por conta da projeção, aí vocês só abrem o microfone aí e me parem, tá? Quiser perguntar alguma coisa, não estiver entendendo, porque aí como eu não consigo vê-los aqui na minha tela. Eu vou perguntar ao final, Bom, tá, tranquilo. Luciano? Então, assim, a formação dessa diversidade religiosa, e a gente já estudou isso por diversas vezes aqui, por exemplo, mostrando a diferença no catolicismo romano, que ele não se fragmenta, né? Ele não se fraciona, diferentemente do movimento, por exemplo, o movimento evangélico pentecostal, que qualquer dissuasão, de qualquer conflito interno, há uma ruptura e há uma construção de uma abertura de uma nova igreja, de uma nova estrutura religiosa. E essa abertura, essa possibilidade de múltiplas religiões no Brasil, colaboraram para a constituição dessa prateleira, né, de diversas religiões, diversas formas de relacionamento com o sagrado, com aquilo que é espiritual. E a religião, ou as religiosidades, se apresentam à venda dentro do mercado de bens simbólicos, né? Ou seja, cada prateleira, cada ambiente religioso se apresenta se apresentando com seus bens simbólicos e com o que no mercado a gente chama de diferencial competitivo, né? Com aquilo que diferencia do outro, né? Ou seja, não com aquilo que assimila, cria similitude, e aquilo que cria também a diferença. Então, há um movimento de proliferação religiosa sem novas instituições, mas com outras formas de manifestação religiosa, né? O sujeito começa a articular dentro das ofertas que existem no mercado religioso, ele começa a articular o seu próprio modelo religioso, sem necessariamente se vincular ou se fidelizar a uma estrutura religiosa tradicional. E aí, mais uma vez, a gente vai vendo que as mídias e os meios de comunicação colaboram, né, ou colaboraram enormemente para a consolidação crescente desse movimento dos sem religião. E aí a gente chega à questão do movimento em si, né, do sem religião, e é um termo interessante porque a gente estudei vários textos e tenho estudado isso também no doutorado. Não há uma
um termo que consiga traduzir de forma mais eficaz e completa esse movimento. Então, alguns entendem, alguns autores vão chamar isso de sem religião, outros vão dizer que não é sem religião, porque eles assumem as formas de religião, mas é uma religiosidade desinstitucionalizada, né? Há um outro movimento, principalmente na estrutura protestante, que vai chamar de desigrejados, né? Ou desconvertidos, e é muito interessante quando a gente vai observar os sentidos, né, desses termos, porque quando a gente fala os desigrejados, para o movimento, por exemplo, católico romano, você ser desigrejado, você pode ser um católico não praticante, mas você não deixa de ser da religião católica, né, romana. Mas já no movimento, sobretudo no movimento protestante, movimento evangélico no Brasil, se você, o pertencimento e a vinculação, a fidelização ao espaço e do templo, ao espaço do rito, é um dos aspectos que caracteriza o ser religioso, né? Então, se você não mais participa dos cultos, por exemplo, você é um desigrejado ou um desconvertido, você desconverteu-se, né? Você não é mais convertido àquela religião. Então, mas o sentido mais próximo é que os sem religião sejam aquelas pessoas que estão desencaixadas de qualquer tipo de religiosidade, desfiliados de toda e qualquer forma de autoridade religiosamente constituída. Ou seja, ele não se coloca mais sobre a autoridade religiosa de um determinado grupo ou de alguém, né? E é interessante que os estudos sobre esses movimentos de desconversão, de desfiliação, desinstitucionalização religiosa, só vão acontecer já na segunda metade da década de 1980, porque até então os estudos e as investigações eram só focados em como se fazia o recrutamento, né, das pessoas para elas se vincularem a uma determinada religião. Mas não haviam estudos que identificassem o porquê que as pessoas se desfiliavam, né, ou desconectavam do movimento religioso. E ainda sobre os termos utilizados, né, para caracterização desse movimento, é interessante a gente observar que esse movimento tem uma relação de construção com vários perfis, né, várias identidades de pessoas que vão se desfiliando das suas práticas religiosas, independente se são de matriz afrodescendente, se são do movimento espírita, do movimento católico ou do movimento evangélico. Mas um ponto de convergência obtido por meio da pesquisa é que esse movimento, essa movimentação de desinstitucionalização é uma movimentação que traz um sentimento muito forte de perda, de rompimento, e traz um sentimento muito forte ao percebido no divórcio e no luto, né? Onde ocorre o corte dos laços afetivos fortes, né? Então, a religião ela tem vínculos fortes, a institucionalização com o local, com o ambiente do sagrado, com o ambiente do mito, dos ritos, né? Dos rituais, ela promove um conflito interior e exterior, um rompimento com a estrutura efetiva que se existia e cognitiva, sem a vinculação a outra estrutura. Então, não é uma migração de uma religião para outra. É uma migração com o modelo institucionalizado. Então, há, posteriormente, uma reconstrução individualizada da própria religiosidade, né? Que, nesse processo de reconstrução,
dessa religiosidade, é que vai acontecer o segundo processo de incluir-se, né, dessa pessoa incluir-se numa nova rede social, né? Ou de se fazer a inclusão numa nova rede, uma nova forma de relacionamento religioso. E aí, o que a gente tem? Nós temos o movimento do censo no Brasil, que mostra esse crescimento acentuado. E se a gente olha aqui, por exemplo, que nós temos, né, o censo de 1950 a 2010. Por que o movimento do sem religião ele chama atenção? Porque proporcionalmente ele é na última linha aí, vocês vão observar, ele é o que mais apresenta um crescimento exacerbado, né? Na mesma medida em que há um decréscimo do número de católicos e um acréscimo do número de evangélicos, né? E aí é interessante que tanto o Ronald Robson, Luiz, que é o texto nosso, quanto outros autores citam muito a Denise dos Santos Rodrigues, a tese de doutoramento dela, que ela vai fazer exatamente um estudo sobre esses censos brasileiros, né? E esse movimento do crescimento do sem religião. E ela vai sinalizar como uma crise do pertencimento institucional religioso. E ela apresenta algumas críticas ao método do próprio censo, ao método que foi utilizado ao longo do tempo para se fazer, né, a pesquisa censitária no Brasil dentro desse aspecto. Então, ela faz algumas críticas que eu vou relatar agora. Ela vai dizer que existem dois movimentos básicos no recenseamento. O primeiro, que é o reconhecimento de uma categoria de indivíduos, né, que em algum momento e por diversos motivos que foram classificados pelos recenseadores, pelos aplicadores da pesquisa, classificaram essas pessoas como sem religião, né? E o outro aspecto é a evolução, né, dentro da federação, dentro dos diferentes locais do Brasil. Então, ela fala que é necessário observar esses dois pontos em relação ao método. Uma outra crítica, uma outra análise que ela faz é que somente a partir de 2010 que o censo do IBGE criou o grupo, dentro do grupo do Sem Religião, ele abriu em 3 subgrupos, porque antes era baseado somente numa pergunta, né, em relação à sua religião, e ele marcava lá, ele apontava qual religião que tinha, ou colocava lá, eu sou sem religião, e só marcava. E só a partir de 2010, ou seja, só temos um censo publicado com essas subcategorias, que é o sem religião, que não tem religião alguma mesmo, o sem religião agnóstico, né, e o sem religião que é ateu, né, que é o ateísmo mesmo, que não acredita em nenhuma forma superior de existência, né. Então, assim, qual que é a crítica que ela faz e que a gente pode perceber? Que mesmo com a criação desses subgrupos, não é possível traduzir com precisão a composição ou representatividade desses grupos que são chamados de sem religião. Uma vez que essa distribuição depende de outras informações que o entrevistado ele poderia ou deveria acrescentar só espontaneamente, né? Por exemplo, se de alguma forma, se ele é sem religião agnóstico, ou se ele, por exemplo, ele é um sem religião, mas ele participa ou se permite participar de outras manifestações religiosas, né? Então, por exemplo, ela descortinando os grupos
fazendo uma pesquisa qualitativa em cima dos grupos que no censo se apresentaram como sem religião, ela percebeu que 25% das pessoas entrevistadas que disseram no censo que não eram, que eram sem religião, né, que se classificaram assim, na verdade frequentavam mais de uma religião ao mesmo tempo. E 12,5% do total da população fazem isso de forma sempre assídua, né? E aí e ela traz um outro aspecto que ela critica esse modelo de censo, que eu achei bem interessante, e por isso que eu fui lá no estudo dela para compartilhar com vocês, que ela apresenta alguns indícios de erros de interpretação do recenseador. Né? E por conta desses indícios, os resultados de pesquisas passaram a ser associados equivocadamente ao crescimento de um suposto ateísmo no Brasil, como todo sem religião no Brasil, o crescimento fosse associado ao ateísmo. E aí foi um caso bem interessante, que é o caso de Nova Ibiá. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Mas eu vou relatar o que eu acho que vai mais rápido aqui. Nova Ibiá, e essa matéria ela foi publicada pela revista Beja, é um vilarejo de 7 mil habitantes, lá na zona calcaueira baiana, e devido ao elevado número de indivíduos sem religião, que foi identificado lá no censo de 2010, nada menos do que 59,85% da população de Ibiá foi qualificada dentro do censo como sem religião, gente. Ela recebeu o estigma da cidade mais ateia do Brasil. Então, esse título passou a ser rejeitado pela população, gerou uma insatisfação com os moradores, e eles começaram a reclamar e alegar que conheciam pouquíssimas pessoas que eram ateias, e alguns dos quais já estavam até abandonando o ateísmo dentro da cidade. Então, a Veja procurou fazer uma matéria lá, o repórter foi enviado para apurar os fatos, e encontrou uma cidade que não tinha, uma cidade com 7 mil habitantes, que não tinha uma agência bancária, né, que não tinha agência bancária, não tinha hospital e não tinha juiz, mas tinha 12 igrejas, das quais 3 eram católicas e 9 evangélicas, e um terreiro de candomblé. Ou seja, uma cidade de 7 mil habitantes, que não tinha agência bancária, que não tinha hospital, que não tinha juiz, mas que tinham 3 igrejas católicas, 9 evangélicos e um terreiro. Então mostravam, inclusive, uma diversidade religiosa muito grande. Então aí foram investigar, porque os registros, sobretudo do censo de 1990, mostraram que a população era composta por indivíduos sem religião, 6,35%, católicos 83%, e teriam diminuído para 16% dos católicos no censo de 2000. Olha que coisa interessante, né? 10 anos antes, 85% se diziam católicos, 84% se diziam católicos. E 10 anos depois, né, o número de indivíduos sem religião pulou para 59%. Aí, dentro da pesquisa, foi percebido o equívoco na classificação dos moradores de Nova Ibiá, e que essa classificação, esse erro de classificação foi motivado pelos recenseadores do IBGE. O pároco da cidade, ele justificou que os técnicos eram evangélicos, os recenseadores, né? E, por sua compreensão do sentido de religião, quando o entrevistado se dizia católico, mas não praticava, eles cadastravam como religião. Por quê? Porque para o meio evangélico, se você não frequenta o templo, ou lugar, ou espaço, você não é só um desigrejado, você é uma pessoa que é ausente de qualquer tipo de crença. Né? Você é um desconvertido. Aí a importância da gente fazer essa discussão, né, dos termos. Ou seja, a compreensão do não engajamento nas atividades religiosas de uma instituição, como a ausência da religiosidade, interferiu no resultado final, gerando oscilações no recenseamento.
o aumento da representatividade numérica de uma categoria e, consequentemente, a redução de outras, das quais alguns indivíduos teriam migrado dentro desse período específico. Eu vou acelerar aqui para a gente já caminhar para o final, mas é interessante, porque aí ela foi fazer outras pesquisas, né, com pessoas se declararam durante o censo como sem religião, e uma dessas pesquisas entre 2005 e 2008, com 102 pessoas, no Rio de Janeiro, ela conseguiu classificar dois grupos, né, entender que haviam dois grupos dentro do sem religião. Os ateus ou agnósticos, ou seja, aquelas pessoas totalmente descrentes ou duvidosas da crença da transcendente, naquilo que é transcendente, e se classificavam como indivíduos sem religião. E o segundo grupo, era aqueles que mantinham a fé em Deus e qualquer outra forma transcendente, se relacionavam com o espiritual, mas se classificavam como sem religião ou sem religiosidade. Ou seja, mantinham a fé, inclusive algumas práticas religiosas, mas sem vínculo identitário com nenhuma instituição religiosa. E aí ela mostra como é importante a gente fazer essa crítica sobre essas questões de pesquisa, né, sobre a metodologia, e ela dá outros exemplos, por exemplo, como o fato dela ter encontrado judeus que entendiam que haviam nascido, né, filhos de judeus, e se identificavam como judeus, né, como uma família judaica ou judaísta, mas entendiam o judaísmo como uma referência cultural, não entendiam o judaísmo como uma referência religiosa, né? E assim como vários budistas que não percebiam o budismo como uma filosofia de vida. Então preferiam percebiam o budismo como uma filosofia de vida e não classificavam o budismo como uma forma de religião. E faziam essa categorização, ou eram categorizados como sem religião pelo censo. E aí ela aponta alguns perfis que eu acho interessante, do sem religião no Brasil, né? Primeiro, são moradores de grandes centros urbanos, boa parte deles são homens, adolescentes ou jovens entre 16 e 30 anos. Isso já é identificado no censo de 2010. E o que a gente tem visto nas pesquisas que não são do censo, né, não foram produzidas pelo censo, que ela não foi publicada ainda, mas as pesquisas mais recentes, como essa que eu trago aqui, que é a do Datafolha, que foi feita durante o período das eleições de 2022, que mostram que a tendência ainda se mantém. Jovens sem religião superam católicos evangélicos em São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Né? As pesquisas mostram ainda que um número muito grande crescente dos sem religiões está aportado entre jovens e adolescentes. Né? Então, esse é um aspecto importante da pesquisa, porque ela apresenta um comportamento entre esses jovens, e aí eles vão tentar explicar e apontar alguns motivos para isso, que pelo fato da maioria desses jovens dos grandes centros urbanos do Brasil serem de classe mais pobre e ter sido criados por tias, avós, enfim, que eram evangélicos, e o fato deles serem criados, né, na periferia, que eram evangélicos, e não estarem no momento do censo convivendo com a instituição religiosa, indo à igreja, eles se identificavam como não religiosos, né? Então isso poderia ter influenciado na manifestação e nesse número tão grande de jovens e adolescentes que se apresentam como não religiosos.
E aí ela apresenta alguns motivos, né, que os sem religião dão para pertencer a esse movimento, né, e que acabam construindo um perfil. O primeiro, aqueles que passaram por várias experiências religiosas, né, buscaram conhecer, mas nunca se vincularam a nenhuma delas. Outras, aqueles que creem em alguma força divina, transcendente, mas que não estão vinculadas a nenhum grupo religioso, né? Eles não procuraram religião, mas entendem que existe uma força maior, uma força divina. O terceiro, de integrantes de ordens místicas e filosóficas, que também não se consideram como grupos religiosos. E o quarto são consumidores esporádicos de bens religiosos, como produtos terapêuticos, né? E é uma predominância desse tipo de sem religião. Aqueles que em algum momento buscam a religião como um acalento, como um momento de encontrar algum motivo, né, ou encontrar um motivo para viver, um motivo para a vida, mas não se vinculam ou deixaram de se vincular com alguma religião. Aí tem um outro dado que eu trago que eu achei interessante, que é a frequência com que os sem religião, a frequência de entrevistados, né, dos sem religião que foram criados com alguém ou num ambiente familiar por alguém que era religioso, né? Dentro desses dados, ela traz que 70% daqueles que se declaravam ser religião foram criados no ambiente religioso. Dentre aqueles criados com alguma religião, dentre esses, né, 59% eram católicos, 7% evangélicos, 7% judeus, e 2 eram provenientes de Umbanda e Candomblé, e 4 espíritas kardecistas, né, desses 70% que se declaravam ser religião, mas foram criados no ambiente religioso. 15% foram criados sem religião, mas com alguma religiosidade, ou seja, sem nenhum vínculo, mas o aspecto da religiosidade da transcendência é presente, e 7% foram criados sem religião e totalmente sem religiosidade. Um outro aspecto importante que ela traz é que entre os entrevistados sem religião, os desconvertidos, né, aqueles que romperam com a instituição religiosa, na pesquisa qualitativa, não foi observado nenhuma campanha ou nenhuma manifestação contra o culto ou contra as manifestações religiosas de culto. As grandes críticas não eram pelo aspecto físico, pelo aspecto dos ritos religiosos, mas sim, prioritariamente, as estruturas religiosas, as instituições religiosas. Né? E as principais críticas que eles apontavam eram, para esse rompimento, eram as críticas a lideranças e seguidores, ao fanatismo de líderes, né, e dos seguidores, a intolerância percebida, a hipocrisia, a falsidade e a incoerência entre o discurso e a prática religiosa dentro das instituições, as tentativas de manipulação de experiências pessoal, né, para experiências pessoais, e o acesso às informações dos bastidores sobre a vida religiosa desses líderes, né, que eram tidas por meio de livros, meios de comunicação, envolvendo situações de corrupção ou de má conduta, falta de tempo para frequentar os rituais devido à acumulação de atribuições na vida pessoal doméstica, e o rompimento da ordem moral e conexão com o aperfeiçoamento, a necessidade de aperfeiçoamento individual. E aí, já indo para o finalizando, extrapolei o tempo aqui, eu acho, né? O aumento do sem religião pode significar, em algumas considerações, né, que tanto os autores como a gente vai fazendo. O aumento da religião pode significar um enfraquecimento das instituições religiosas, porém não da religiosidade, né? Isso não significa que nós temos menos religiosos ou menos pessoas espiritualizadas no país. Pode apontar para uma crise de pertencimento religioso, né, que é deflagrado principalmente por esses avanços, né, do materialismo, do racionalismo, do cientificismo, né, que são orientações da laicidade, né,
ou seja, de uma ideologia mais anti-religiosa. A gente pode observar que no comportamento do sem religião há uma espiritualidade mais fluida, né, que é proveniente também desse sincretismo religioso, da mistura desses vários elementos que estão lá na prateleira, disponíveis na prateleira, né, de elementos de diferentes religiões, e que produzem uma crença que pode ser associada ao universo do cristianismo ou a outros universos religiosos, mas que estão adaptadas ou customizadas pela própria pessoa, né? Ou outros comportamentos, né, que fazem parte de um desejo cultural, de identitário, né? Ou seja, as pessoas se apresentam como sem religião, mas participam das festas, né? Do cultuar orixás, usam signos como turbante, colares, porque eles querem se sentir pertencentes ao processo identitário, que é uma caracterização da religião. A produção, um outro aspecto da produção de uma religiosidade freestyle mesmo, que é uma religiosidade customizada, né? Cada um faz a cabeça do jeito que quer, um indivíduo autônomo que reinterpreta o sentido da religião à sua própria maneira, porque ele sai debaixo da autoridade religiosa, né? Então, dispensando intermediários para buscar o seu próprio caminho na relação com o Deus superior. E a gente observa uma evolução, consolidação dessa categoria censitária do sem religião, né? Como um sinal de uma crise de pertencimento mesmo religioso, de um tipo de indivíduo que assimilou a liberdade religiosa sem perder a sua essência e o seu desejo de espiritualização ou de espiritualidade. Só não quer ser enquadrado como um elemento religioso. E aí eu encerro mostrando como as redes sociais elas se apresentam como lugar de consumo, de comunicabilidade e de espiritualidade para isso, né? E como as redes sociais elas se apresentam como um hábitos, né, dentro dos 3 níveis do hábitos que nós conhecemos, como o ethos, o eidos e a exis. E dentro do estudo que a gente tem feito, das mídias, né, da formatação de uma nova ecologia das mídias sociais, como elemento de espiritualidade, né, para o sem religião, nós compreendemos que as redes digitais, o ambiente digital hoje, tem se tornado cada vez mais uma condição de habitação para o sem religião, né, que não precisam mais do lugar, mas eles precisam e buscam formas de conectividade, de interação entre as diversas pessoas e outros agentes, e promovem, com isso, mudanças nas relações individuais, nas relações com a sociedade, né? E uma mudança na forma de compreensão de si mesmo, né, e da própria sociedade, constituindo uma forma de ecossistema, um tipo de ecologia formada por esses cidadãos, essas pessoas sem religião, né? O que nós chamamos de não religiosos ou desigrejados. Então, essas interações entre o sem religião e as tecnologias em torno das mídias sociais, né, elas são, apesar de serem complexas, elas se constituem como uma ecologia comunicativa. E um modelo ou uma reengenharia de interação que não é mais humana, né, mas é também opinativa, ela é informativa, ela também tem aspectos conteudistas, mas ela é formadora de novas dinâmicas de comunicação e de relação com o universo espiritual. E, por fim, a gente traz aí uma necessidade de se pensar uma ideia de espiritualidade desinstitucionalizada, né, e pesquisas sobre essa nova ideia de espiritualidade desinstitucionalizada, mas que colabora com a formação de um modelo de comunicação que é fértil para a gente compreender novos contextos dessa rede de interação, de colaboração e também de conflito, né?
Ou seja, uma nova forma de ecologia que não é natural. Por que ela não é natural? Porque ela precisa dos elementos de tecnologia, né? E aí pode ser vários elementos aí, enfim, inclusive a IA, né, inteligência artificial, enfim, que vão construindo condições próprias de criar uma maneira de comunicabilidade, de relacionamento entre o mundo espiritual e o indivíduo, né? E que, ao meu ver, também pode se constituir como uma nova forma de religião, né? Uma nova forma de organização religiosa, agora centrada no ambiente das bolhas digitais, né? Que também pode performar um novo perfil religioso, ou está performando um novo perfil religioso, que, apesar de ser classificado como não religioso desigrejado, está buscando nas redes sociais um novo ambiente, um novo hábitos, né, de pertencimento. Gente, é isso. Desculpa aí, eu acho que foi quase 1 hora, né, na apresentação, mas eu tentei buscar aí os 2 textos e um pouquinho da pesquisa sobre esse assunto e fico aberto aí às considerações dos colegas. Sim, Elisa. Então sou eu mesmo primeiro. Eu achei muito interessante. Eu confesso que esse segundo artigo, eu achei ele muito mais rico do que o primeiro, né? Ele traz um detalhamento muito interessante. E achei muito bom a maneira como você estruturou o trabalho, viu, Luciano? E aí eu fiquei com uma pergunta, com 2 pulgas atrás da orelha aqui, que eu queria ver como é que você avalia isso. Deus não morreu e o desencantamento não aconteceu? Ou seja, Nietzsche e Weber estavam equivocados nas suas constatações? Como é que você compreende isso? E a outra questão, que é uma coisa que talvez, que eu acho que é do seu universo, né? E que você talvez poderia dizer, essas milhares de denominações evangélicas que existem hoje, aqui no Brasil são centenas, né? E parece que a hora que você sai daqui, esse universo se multiplica ainda mais. Seriam exatamente a manifestação dessa fluidez e dessa customização, e como que isso repercute na questão da institucionalidade religiosa? Ótimo. São 2 perguntas, assim, muito bem interessantes, assim. Primeiro, acho que existe um desafio dentro do fenômeno religioso, quando a gente vai tratar principalmente da questão do desencantamento, né, que é trazido, há um rompimento com o aspecto religioso. O que eu entendo, pelo menos na primeira visão que o Ronald traz, é que a religião, ou a forma de representação religiosa, foi que mudou, né? A forma de representação religiosa, ela migra e ela sucumbe à necessidade mercadológica. Então, assim, ela sucumbe à necessidade de se apresentar como bens simbólicos, como bens de consumo. Então, nesse aspecto, o processo de reencantamento, ele representa uma nova forma de representação religiosa, onde, aí já casando já com a sua segunda pergunta, qual que é essa forma de representação religiosa nesse esse universo que nós temos, sobretudo no Brasil? Quando você vai perdendo o espaço como estrutura tradicional de formação e catequese, né? Quando você vai perdendo o espaço com a transição do porvir, né, da expectativa do que há por vir, o ensino religioso ele muda, Elisa.
O ensino religioso, por exemplo, no movimento tradicional evangélico, ele sempre foi pautado na expectativa da vida futura e não da vida presente, na expectativa do desligamento da vida daquilo que é da agora para se preparar para o que haveria de vir. Esse processo do crescimento, sobretudo do crescimento neopentecostal, ele traz esse processo de minimalismo teológico, de transformar a relação com o mundo espiritual mais simples. Não é uma relação de transformação do eu, é uma relação simplesmente de aceite de que existe um ser maior e que esse ser ele tem um nome e que você precisa, de alguma forma, se relacionar com ele por meio de encontros e não por meio de uma formação. Esse formato, esse novo formato, ele bate frontalmente com o primeiro movimento sobretudo das igrejas mais tradicionais, né, chamado igrejas históricas, que se balizavam no estudo, né, como a Igreja Católica, no catecismo e tal. Então há um rompimento. Na Igreja Católica, esse rompimento ele não promove a destitucionalização, mas no meio evangélico ele promove. Né? Então, ao promover essa destitucionalização, o que acontece? Acontece uma promoção da fé, né, da religião, dos modelos de religião. E aí cada pessoa, cada indivíduo que rompe com o movimento religioso, ele se aporta dentro de modelos que dão certo dentro do mercado religioso e monta a sua própria vitrine religiosa, certo? E aí vem essa quantidade de igrejas, né, que nós temos, né, por conta de, sobretudo, da liberdade constitucional que o Brasil dá para isso, da possibilidade religiosa. Mas é uma possibilidade religiosa abarcada no cristianismo, ou no cristianismo, seja ele católico ou não, mas que não abrange outras matrizes religiosas, como a matriz de religião afro, como o espiritismo kardecista, né, que ficou à margem desse processo, dessa religião customizada, certo? Ela fica, de certa forma, à margem disso. Né? E como ela fica à margem, a gente percebe isso no censo. Um crescimento, uma diminuição no número de católicos, um crescimento no número de evangélicos, mas um aumento dos desigrejados. Mas o mais interessante é que a gente não vê o crescimento das religiões afrodescendentes e das religiões espíritas. Mas a pesquisa que ela faz, quando você fala no segundo texto, se você for na tese dela, você vai ver que como ela aprofunda nas pesquisas qualis, em pesquisas que vão entrar no comportamento do sem religião, você vai perceber um crescimento enorme das percepções e das relações com as religiões afrodescendentes, dos comportamentos, do consumo religioso, da adesão com algumas da adesão, né, de comportamentos dessas pessoas com ações tipicamente ou mais voltadas para as religiões afrodescendentes. Então, assim, e aí vem a pergunta, que para mim me traz uma indignação, né? Como que nesse processo, que é um processo de customização, de abrangência, de sincretismo religioso, não as outras formas de religião que não são cristãs no Brasil, elas não estão desveladas como crescimento dentro do censo. Elas não aparecem dentro do censo.
Então, assim, me parece que o movimento colonial, o colonialismo religioso, ele se faz presente nas manifestações culturais das pessoas, e a metodologia que a gente tem utilizado para entender isso não consegue mostrar, ou pelo menos desvelar para a gente, para a comunidade científica, que também há um crescimento da aceitação de todas as matrizes de religiosidade, sabe? Assim, esse pelo menos é a perspectiva que os dois textos me trouxeram, e uma inquietação em relação ao movimento religioso. Parece que a gente está falando só sobre os movimentos cristãos no Brasil. O censo não captura as especificidades. Não, a gente só fala de católico e evangélico. Uhum. A gente só fala de espiritualidade católica e evangélica. A gente fala, quando fala de sem religião, é o sem religião que vem de um rompimento do movimento do cristianismo. Mas não é um sem religião que migra para outras práticas religiosas. Ou migram também de outras práticas religiosas. Isso para mim, eu entendo como um desafio muito grande, né? Porque a gente vê, por exemplo, nos apelos midiáticos, quando a gente vai falar, por exemplo, da questão da negritude, né? Dos movimentos negros, a gente não fala só do movimento negro na negritude, a gente também, porque eles não são formados só pela cor da pele, eles são formados pela questão religiosa, né? Pela questão da crença, pela questão das virtudes que eles possuem nesse campo. Mas isso não é traduzido, por exemplo, nas campanhas, isso não é traduzido nas outras formas midiáticas, explorado nas outras formas midiáticas, né? Essa possibilidade de você ter outras matrizes religiosas, elas não aparecem no consumo, nas formas de consumo, nos apelos de consumo das mídias, nas propagandas, enfim. Elas aparecem a figura como aconteceu no Itaú agora, né? A figura do negro, do respeito, do antirracismo, agora do antirracista, né? Que é um movimento, na minha forma de ver, preocupante, mas ela não aparece como discurso religioso. Mas ela está presente na própria negritude, na própria cultura. Mas ela não se revela, porque isso ainda afronta isso que o próprio senso ainda não permite ser revelado, né? Outras formas de religiosidade. Sim, Gismaí. Ô, Luciano, parabéns pela sua apresentação, bastante didática, deixou bem claro aquele texto assim que às vezes pode ser meio difícil, né? Envolvendo números, essa coisa toda, e a sua apresentação me deixou assim bem pensando muito naquela questão, naquele ditado que o pessoal fala, né, sobre pesquisas, né? Os números não mentem, né, mas mentem com os números, voluntário ou involuntariamente, né? No caso do censo aí do IBGE, me parece que é de maneira involuntária, porque, como observou o Elias, às vezes o censo não consegue capturar essas sutilezas que o artigo apresentou aí, né? Que a pesquisadora apresentou, foi decifrando, mostrando o que é esse sem religião. Porque, na verdade, você fala sem religião, imediatamente você pensa, é ateu, né? Uma associação que a gente faz e que né, segundo ela pesquisou mesmo, é imprópria, porque esse sem religião aí se divide naqueles que também ele é sem religião, mas não é sem religiosidade, né? E aí você falou, depois você fez um comentário assim en passant, e é nele que eu gostaria de focar e saber a sua perspectiva de especialista na área da comunicação, que é algo assim que está muito em voga nesse momento, a discussão está ampla,
e, na verdade, nós estamos bem no começo de tudo isso e a gente não sabe para onde vai, né? Que é a questão aí que você falou das IAs, as inteligências artificiais, né? Dia desses eu vi, assim, porque está chovendo a opinião de especialistas em IAs, algumas, assim, muito preocupantes, né? Aterrorizadoras, como se a gente fosse viver, assim, um verdadeiro apocalipse, né? Já se fala aí que o pessoal fala até em tom de brincadeira que, de repente, o Exterminador do Futuro pode ser um documentário, né? Não um filme, mas um documentário do que uma possível realidade que a gente teria, né? E no campo da educação, o chat GPT, né, está fazendo aí os professores ficarem de cabelo em pé, né, com os trabalhos que você passa e, de repente, aquele aluno que você sabe que não é lá tão expert, produz uma coisa maravilhosa, e aí você já fica com aquela dúvida, né, se foi realmente ele que fez ou foi o chat para ele, né? Enfim, e eu vi esses dias assim um artigo em que alguém, eu não me recordo agora o nome do pesquisador, alguém aventava a hipótese de que as IAs elas estariam se transformando numa espécie de Deus, né? Tal quantidade cumulativa de que ela vai dispor, né? Então, assim, na sua perspectiva de comunicador, como é que você vê a gente poderia estabelecer algum nexo entre essa ideia do sem religião, do indivíduo que já está descrente ali das formas tradicionais da religião, e essa chegada das IAs, como que vai ser essa interação? Você tem algo assim, do mundo acadêmico que já pensa a respeito disso? Mas assim, tá tão incipiente, eu até estava conversando com o professor Alberto, a gente de começar a escrever um artigo sobre isso, né? Sim. Porque é o seguinte, a gente está falando de 2 mundos, e aí agora a gente está falando de 3 mundos. A gente está falando do mundo físico, do mundo espiritual e do mundo virtual. Uhum. E aí, o que a gente tem percebido? Que todo o processo de IA é um processo de construção e de transcendência, né? Você transcende do mundo real para um mundo virtual. Você faz compra, você produz conhecimento. O chat GPT ele faz isso, ele vai produzir um conhecimento, né, a partir do cruzamento de informações, que você vai se empoderar e vai tornar-se como seu. E isso vai induzir a um modelo de comportamento. E aí, em cima desse modelo de comportamento que eu quero colocar dentro, de forma bem dentro da minha limitação, as nossas preocupações iniciais. O aspecto comunicacional ele está intrinsecamente ligado ao aspecto, à necessidade de criação de sentido, né? De dar sentido e criação de relacionamento, né? Criação, manutenção de relacionamento. As formas de sentidos. Seja simbólico, religioso, enfim. Existe uma mudança de comportamento quando o indivíduo sai. Isso é perceptível nas pesquisas, quando ele sai do ambiente físico para o ambiente virtual. Existe primeiro, um comportamento que é mais antes de chegar lá no ambiente da IA, que é perceptível, que é o comportamento motivado pelos algoritmos, né? Que te põe dentro de bolhas, né? De bolhas de proximidade, e você começa a mudar o seu comportamento porque você começa a perceber o sentido do respeito, né, e da tolerância, ele vai se esvaindo porque você pensa que todo mundo pensa como você e age como você. Então você começa a pensar com cabeça de maioria. Sim. Certo? Aí vai para o segundo passo, que é o ambiente virtual, que é o ambiente realmente da inteligência artificial, que cria um ambiente onde você vai para um ambiente que é muito mais, que traz uma infinidade incalculável de possibilidades, que é o ambiente virtual. Sim. O que é o foco que eu acho que a gente precisa ter? Qual que é a mudança do comportamento que o indivíduo vai ter ao fazer essa migração? Porque o mundo físico é um mundo de limitações, de muitas limitações, espaço geográfico. Aí quando você migra para o mundo virtual, é um mundo onde você pode construir tudo. Ele pode vir da sua alucinação, dos seus desejos, enfim.
E aí você tem uma mudança de comportamento de que você não teria no mundo físico. Por exemplo, hoje, uma das discussões é a discussão legal que se tem. Por exemplo, no mundo virtual, em testes a empresa do Zuckerberg, a Meta, fez, problemas graves dá um exemplo simples, do cara que estava no ambiente virtual e apalpou as partes íntimas de uma mulher. Entende? Assim, isso no mundo virtual não tem regra. Uhum. Quando você fala sobre a questão do sem religião, há uma observação em relação também a esse comportamento. Porque quando você faz o primeiro rompimento principalmente o movimento protestante, era um movimento de rompimento com o institucional, com o físico. E havia uma migração para um outro ambiente físico, certo? Se abriu uma outra igreja, uma outra instituição. Aí, quando se há um movimento e há um novo modelo de espiritualidade, existe uma tendência que as redes promovem, que é de se jogar dentro de bolhas também. E essas bolhas podem promover ambientes virtuais de encontros religiosos, certo? De espiritualidade, de encontros que transcendem o espaço-tempo, mas que não está ligado a nenhuma instituição. Né? É como se você tivesse um software livre. A possibilidade de um espaço religioso virtual que fosse um software livre, onde que cada figura construísse uma parte. Então, nesse aspecto, a gente pode ter uma possibilidade de construções de novas formas de religião institucionalizadas no mundo virtual? Sim. Você acredita que poderia ter a emergência de um novo movimento, assim, uma nova religião até, digamos? Sim. E Porque, isso... assim, ainda muito incipiente, mas é um mundo de possibilidades muito grande. É um mundo de possibilidades muito grande. Por quê? Porque no mundo virtual, você pode, inclusive, reproduzir os ambientes do sagrado. Sim, você pode reproduzir os ritos que você rompeu lá no ambiente físico, mas que necessariamente as pesquisas, e a pesquisa dela mostra isso, mas que necessariamente você não rompeu intimamente, você rompeu com os representantes, rompeu com a hierarquia, mas você não rompeu com a prática dentro de si. E essa prática e essa ausência nessas pessoas, até onde eu pude observar da pesquisa, causam dor, causam aquela dor do rompimento do luto, né? do luto, que ela fala, do divórcio, né, da separação. E é uma possibilidade de ressacralização. Só que você pode fazer da forma como você concebe, como a correta. Porque você está livre para fazer isso. Entende? Porque é um mundo de possibilidades. Você não precisa do espaço físico, você não precisa investir. Você acha que os coletivos são a tradução dessa possibilidade, Luciano? Eu não sei como é que isso acontece no meio evangélico, mas, por exemplo, no meio espírita tem surgido muitos coletivos espíritas, né? Principalmente aí com esse conflito da bolsonarização das religiões aí, que foi um fenômeno social muito interessante. No meio espírita, quem reagiu a esse movimento acabou saindo para fora das instituições e criando aí os coletivos, né? Coletivos espíritas, para poder sair fora desse movimento de bolsonarização do espiritismo, que foi muito forte, né? No movimento evangélico não tem isso muito forte, porque o movimento evangélico é sempre de rompimento. Entende? O movimento evangélico ele é sempre de rompimento, ele é sempre de romper, romper, romper e romper. Então, assim, porque ele dá muita, o formato religioso dá muita autonomia para o sujeito e dá muito poder ao sujeito. Entende? Então, tem, inclusive, assim, essas novas igrejas abertas a gêneros específicos, né? Eu achei muito interessante, aqui em Goiânia nós temos 2 igrejas específicas para público LGBT, né? Eu achei muito interessante. Não, tem específicas e tem movimentos, por exemplo, no próprio meio tradicional, que são chamadas de igrejas mais progressistas, que recebem o grupo LGBTQI+, só que algumas igrejas, essas pessoas podem conviver e com todas as práticas, mas não podem assumir funções,
né, de autoridade, e em outras igrejas já podem assumir funções de autoridade. Então, assim, mas o que acontece? Sobretudo no meio que eu mais conheço, né, que eu mais pertenço, há sempre um rompimento, é sempre uma ação isolada. Ela precisa de um elemento capitanear o processo, mas não há esse ajuntamento. Porque a lógica do ajuntamento, ela é denominacionalizada, né? Uhum. É você constituir os grupos denominacionalizados. Isso no meio evangélico é muito forte. Agora, os rompimentos, essa discussão, por exemplo, há um movimento no Brasil onde, inclusive no movimento na pesquisa do Datafolha, aparece que vai explicar por que os jovens saem, né, das instituições religiosas. Por conta dessa briga política, aparece, por conta das pautas sociais que a igreja, que a estrutura da igreja não permite discutir, misoginia, né, trabalho análogo e por aí vai, essas questões do nosso tempo. E aqueles líderes religiosos tradicionais que se levantam para falar disso, eles recebem o processo das mídias sociais de lacração. Eles são literalmente lacrados, né? Lacração, eles são apartados do meio que eles pertenciam. Inclusive, teve um dos casos, que foi o caso do pastor Adjenekiewicz, que foi desligado da Ordem dos Pastores Batistas de São Paulo, expulso da Ordem dos Pastores Batistas, mas não deixou de ser pastor, e nem deixou de ser pastor batista, nem deixou de ser pastor da igreja dele, da qual ele pertence há 30 anos. Mas, no meio em si, há uma divisão. Então, assim, não tem hoje um movimento tão fácil de associação, mesmo porque os movimentos são muito volumosos, né? São muito volumosos. E, Elias, a tendência é sempre a aglutinação por poder, né? Você pega a Lagoinha hoje, ela está passando o poder do pai e foi para o filho, né? E ela, assim, quanto mais agregar igrejas e templos você tem, maior poder financeiro você obtém, obviamente. E esse poder financeiro é o que dá, o que mantém a estrutura religiosa vigente. Então, assim, eu não vejo, hoje não tem nenhum movimento tão forte desse ajuntamento, eu acho que por conta do perfil evangélico, sabe? Porque, assim, é um perfil muito mercadológico, Liz, é muito mercadológico. Uhum. Aqueles que rompem, hoje existe um movimento de rompimento, mas de manutenção da ideia da casa, sabe? Do espaço, de se tornar um evangélico não praticante, né? Que era a ideia do católico. Eu não pertenço, mas eu também não quero me pertencer a outra coisa. Então, assim, não vejo. Mas esse aspecto do IA, do ambiente virtual, é um ambiente que já tem algumas tendências. Existem algumas igrejas que fazem isso, que tentam manter esse espaço virtual e têm estudado para construir espaços de sacralização, de ritos virtuais. Aí é uma nova religião. Aí, assim, aí é uma institucionalização e não tem limite para isso, porque lá vai acontecer a mesma coisa. Lá você pode consumir informação, você pode consumir relacionamento, você pode consumir produtos, você pode consumir livros, você pode consumir tempo, estreitar relacionamento, você pode monetizar. Você pode monetizar. Mas aí seria um novo movimento religioso e não uma nova religião, né? Exatamente, um novo movimento religioso. É uma reconfiguração daquilo que já existia no mundo real, né? É isso que ela fala. Ela não fala. Isso é muito sério, porque ela não fala assim, olha, existem novas religiões. Não. Existem novas formas de manifestação religiosa. Das que então, já estão aí, né? Desigrejado não significa que, por exemplo, a gente falar um número grande de desigrejados, ok. Mas esses desigrejados não significa que eles não são conservadores. Não significam que, apesar deles necessariamente que eles não estão institucionalizados, que eles não pensam como os outros grupos bolsonaristas pensam. Não significa. E também não significa que eles são completamente ou totalmente progressistas. Uhum. E não tem pesquisa para
a gente tem pouca pesquisa de recepção, né? Sim, A gente tem exato. mais pesquisa de emissão. E a gente escuta muito pouco essas pessoas. Verdade. Agora, essa questão da IA, esses dias eu vi uma notícia, eu não sei se o Elias chegou a ver isso, que eles estão desenvolvendo aí uma IA que vai ser possível você despedir do seu morto querido, através da IA processar as últimas memórias dele e elaborar aquilo que ele falaria para você para se despedir, né? Ou seja, uma coisa meio mediunidade IA, né, Elias? Então, assim, é uma É muito questão, interessante, é muita coisa. assim, realmente angustiante. Por isso que eu te perguntei sobre como que isso estaria hoje na questão da sua área de estudo de comunicação, porque é um terreno novo, né? E é muito simples. Quando você. A Selma levantou a mão, quando você. A IA, o que ela faz? Ela vai captando, vai entrevistando, como se ela entrevistasse um volume muito grande, e ela vai construindo o seu perfil. Sim. Então, quanto mais você utiliza, mais vai fazer a captação do seu perfil, uso de palavras, de sentimentos, tal, de construção. Então, isso no médio prazo, não é impossível, óbvio. E o que o Gismaí falaria? Eu não despedi do meu pai, não tive essa oportunidade. Como que seria essa despedida? Né? O que meu pai falaria para mim? Então, assim, eu não preciso crer na mediunidade. Entendeu? Mas é uma mediunidade aplicada com o movimento de ar, porque ele retrata isso. Ele volta depois de morto e ele e eu vou sentir essa relação. Eu vou sentir essa proximidade, porque vai parecer com o que ele fala, com a voz dele. Vocês vão ver agora um lançamento agora de uma música, a primeira música trabalhada por IA, né? De dois cantores que morreram. A mesma voz. Então, como que seria isso? Então, assim, ele vai produzir em você o sentimento que eu teria se eu fosse até o médium e tivesse, né, ali uma manifestação, uma carta psicografada. Ele vai produzir em mim, mas só que eu produzo isso não pelo movimento religioso, mas eu vou ter produção do mesmo sentimento pela produção de uma inteligência artificial. Ele vai falar as mesmas coisas que só eu sabia, de experiências que a gente tinha vivido, entende? Sim. Então, o impacto que tem no eu da relação, ele tem a tendência de ser similar. Né? Oi, Selma, desculpa. Você pode falar, Selma. Seu microfone está fechado, Selma. Gente, é o seguinte, eu percebi que você colocou no título, né? E a ecologia, né? Questão da ecologia. Aí, qual associação? Como que você fez essa associação, entendeu? Que eu achei muito interessante, né? Olha só. Qual o conceito de ecologia que você está usando, né, Luciano? Sim. O primeiro, eu estou usando o conceito de ecologia do Máximo de Felice, né? Porque quando a gente fala em um sistema de ecologia, a gente está falando da construção de um hábitos, né? Onde você tem o ethos, que é a representação ética das pessoas que participam, onde você tem a estrutura lógica e cognitiva, né, que é do ethos, e tem a ex, né, que é aquela parte da internalização das práticas sociais, que é a forma de externalizar. Então você tem o hábito social, o ambiente que a gente pertence. Qual que é a associação que eu fiz dentro disso? E está até no artigo que eu publiquei que eu apresentei no seminário aqui da PUC. Quando você tem você sai do seu hábito religioso, dentro do seu hábito religioso tem toda essa configuração, né? Do ethos, do eidos, da exis. Elas estão, todos os níveis estavam ali presentes. Os princípios práticos, da ética, da estrutura lógica, das relações cognitivas, das práticas sociais, estava tudo ali. E você rompe com isso. Quando você rompe, e é o que o texto fala, vem aquele sentimento do divórcio. E naquele primeiro momento é um sentimento de dor, de isolacionismo. Mas o homem, ele procura um novo espaço de habitação, um novo hábitos. O Márcio de Felice, ele vai dizer que quando a gente precisa considerar as redes digitais
como uma condição de habitação, uma nova condição de habitação. E os algoritmos alimentam isso. O que ele faz? Começa a aproximar, né, as pessoas por meio da conectividade, né, e da interação, ele começa a aproximar essas pessoas. Ao aproximar essas pessoas, ele começa a produzir um novo sentido ético, um novo sentido de uma nova dimensão de uma estrutura lógica e cognitiva, e começa a criar regras de internacionalização de práticas, de fala, de olhar, mais dentro do ambiente social e digital. Aqueles que não se adequam a isso, eles vão saindo. Essa é uma prática normal. No grupo do WhatsApp a gente já faz isso. Nesse tensionamento aí bolsonarista, né, que existiu, todo mundo passou por isso, teve uma experiência. E o que ele faz? Dentro desse mundo virtual, isso também vai acontecendo, uma reengenharia de interação humana por meios não humanos. E aí ele fala que à medida que essa reestruturação, reengenharia acontece no mundo virtual e se torna um lugar de habitação, na medida que eu começo a passar 6 horas dentro da rede, dentro desse hábitos, dentro desse ambiente virtual, consumindo, me relacionando, entendendo uma nova ética, entendendo um novo comportamento e influenciando novos comportamentos sociais, eu estou constituindo um novo hábito. Eu estou constituindo uma nova forma de ecologia. Uma nova forma de ecologia. Né? De relacionamento. E aí ele vem, tem uma série de livros que ele vai produzir sobre isso, e aí ele vem falando, por exemplo, do novo ativista digital, né? E aí ele vai falando do novo retor, né, social. E aí ele vai montando que esse é um lugar de possibilidade de existência. Eu não existo no ambiente físico, porque não me aceitam. Por exemplo, porque lá eu sou cancer, vamos lá. Eu no ambiente físico, eu não... Um movimento, sei lá, que foi muito criticado aí, bolsonarista, né? Eu posso falar assim, eu posso pilotar uma moto sem capacete, não tem problema, levar outra sem capacete. Se eu falar isso no ambiente aberto, eu vou ser criminalizado. Né? Falar, poxa, você não tem respeito por você, pelos outros e tal. Mas no ambiente, no meu hábitos digital, que é composto por pessoas que pensam como eu, com meus valores, essa fala minha é aceita. E ela é uma representação da verdade, é uma representação ética, ela é a representação do meu comportamento que tem que ser aceito. Eu posso falar assim, olha, se você não acredita no ambiente externo, no hábito social tradicional, eu posso, se eu falar, se você não acreditar em Deus, você tem que sair, tem que cair fora, muda de país. Como se falou, né? Como foi falado. Mas isso, se eu falar, hoje, né, depois de tudo que a gente passou, você tem uma reação muito proporcional. Mas se você fala isso dentro do seu hábito próprio digital, no seu ambiente somizado, isso é aceito, isso passa a ser, inclusive, um ambiente onde quem pensa diferente não está lá dentro. Então lá você não tem nem que, por exemplo, esse hábito você não tem nem que nutrir respeito, porque nutrir respeito, você entende respeito pela diferença. O que é igual, não tem conflito, não tem tensionamento, né? Não tem tensionamento. Então você não tem que nutrir elementos que a convivência religiosa no ambiente externo, ela exige. Então, esse hábito digital, essa ecologia das mídias, ela possibilita esse ambiente, mas, em contrapartida, ela possibilita também um ambiente como o nosso, onde aquilo que o pensamento da espiritualidade, a ética, o respeito está presente, do aprendizado, da construção social e da difusão de um espiritualismo, do entendimento de um espiritualismo que rompe todas essas barreiras.
aqui também é um Aptos, aqui também é uma ecologia, uma nova forma ecológica, né, que vai se comportando, que vai, de alguma forma, se manifestando. A gente vai sair daqui um tempo, mas a gente vai transformar isso que a gente aprendeu, que construiu aqui, e vai levar para os outros ambientes também. E tem gente que hoje, é o que as pesquisas mostram, não se relacionam mais com a vida, social natural, né? Não tem essa dificuldade. Por quê? Porque ele já não se pertence mais naquele ambiente, ele já não habita mais ali. Ele habita no ambiente da virtualidade. E aí, Gismaí, quem não sabe construir ou se manifestar ou se promover, que tem essa dificuldade que o ambiente digital exige, aí o chat GPT, por exemplo, vai ajudar. Porque eu não tenho a oralidade, ou eu não tenho a escrita, ou eu não sei construir uma peça, eu não sei traduzir o que eu penso, e eu jogo num instrumento virtual, e esse instrumento virtual, ele se transforma na minha fala, e na minha fala eu me manifesto dentro do meu habitat. É a materialização do avatar, né? Exatamente. Exatamente. Totalmente. Cria uma nova persona, né? É isso. Seu som está fechado, Céunia. O nome do autor, Luciano, que você falou, esse que você citou... Máximos de Felice. Máximos de Felice. Eu passo para vocês. Tá? Ele vai fazer todo esse processo e essa construção dessa nova ecologia, né, e vai fazer essa defesa das redes sociais. Vou né? agradecer a vocês e vou sair, gente. Eu tenho um compromisso. Tchau, Elias. Obrigado. Gente, assim, se alguém tiver mais se alguém tiver mais alguma pergunta, eu estou à disposição. Maria do Carmo. Luciano. Sim. Aqui é Maria do Carmo, boa noite. Boa noite. Parabéns pela sua exposição, gostei muito. Sinceramente, assim, achei... esclareceu muitas dúvidas que eu tenho. E ficaram outros, claro, né? Sempre levanta outras, né? Então, esse hábitos que você está falando é do Bourdieu. O Bourdieu se aplica na construção dos bens simbólicos no ambiente digital. Mas o Máximo de Felice, ele vai sustentar, o Máximo de Felice vai sustentar uma nova ecologia formada por elementos não humanos. Esse acho que é o grande o grande avanço que ele traz. Porque ele vai falar assim, olha, todos os hábitos tradicionalmente conhecidos na história da humanidade eram formados por elementos humanos. Né? Esse hábitos agora, Céunia e professor Maria do Carmo, ele é formado por elementos não humanos, que é a tecnologia, que é a plataforma tecnológica, que é o algoritmo, que é a IA, né, agora que está em voga. É um elemento não humano, mas é um elemento que vai influenciar na ética, vai influenciar no comportamento, vai influenciar nas formas de relacionamento. Então ele fala, olha, existe um novo elemento que não existia e que agora faz parte da constituição desse novo hábitos, do novo formato de ecologia, né? Dessa ecologia reticular. Por isso ele dá o nome de ecologia. Exatamente. Porque constitui um movimento ecológico, né? E é um movimento ecológico com elementos não humanos. E aí eu acho que fica um desafio de quebrar a cabeça, né, Gismaí? Porque a gente não consegue normatizar, a gente não consegue precisar nenhuma forma de limite que isso de alcance. Né? Se vocês terem uma ideia, a Adobe agora, que é a empresa que desenvolve softwares, né, principalmente de gráficos e tal, ela lançou o primeiro mês retrasado. Ela lançou o primeiro software dela de IA. De IA. E cada vez mais a gente vai ficar vulnerável, a isso, né? Porque a capacidade de discernimento nossa daquilo que é real e daquilo que é virtual, na medida que as tecnologias vão se aprimorando, ela vai diminuindo.
né? Então, a gente viu aquela imagem do Papa lá, com O Papa casaco. com casaco e tal. Aí, assim, se você olha rapidamente, é ele, mas se você vai olhar nos detalhes, né? Mas esses detalhes, a tendência é como qualquer outra, versão 1, 10, 20, 30, e por aí vai. Melhorando, né? Tirando os detalhes. E aí você tem inúmeras possibilidades, por exemplo, de construção de uma realidade, de uma autoridade religiosa, por meio das fake news, da não verdade. Porque imagina, o Gismaí é a minha referência religiosa. O Gismaí é a minha referência religiosa, sempre foi, certo? Mas por algum motivo de trabalho eu me afastei do Gismaí, porque eu me mudei, fui para um outro país e tal. Mas aí eu procuro o Gismaí, porque sempre ouvi e escutei dele, tudo que o Gismaí me trouxe me trazia muito proveito espiritual. E aí só que tem alguém produzindo algo que não é o Gismaí. Entende? Com a voz do Gismaí, com a feição do Gismaí, com a forma, o pensamento, sabe? Traduzindo, mas não é ele. E com a sutileza. Mas eu não vou conseguir fazer esse discernimento, porque para mim vai ser ele. E aí, com a fala, né? Porque aí vem o quê? A autoridade religiosa. E aí é a questão, porque não é. Entende? Mas é um uso criminoso, né? Sabe que é um uso criminoso mesmo. Outro dia, amigos meus, o irmão recebeu o telefonema da irmã, telefonema falso, que ela estava precisando de dinheiro e a voz era dela. Ele é uma pessoa que tem discernimento, não é qualquer pessoa. Falou, não, mas a voz era sua. Só que ele, assim, tem tanta jogada. Isso é um dos golpes das IAs. Já é um golpe que já está sendo utilizado. Pois é, um golpe das IAs. E isso é só o começo, né? Talvez. Pois é, eu estou comentando aqui porque a gente tem que ficar esperto mesmo. Sim. E não é nem esperto, eu não sei. Esse é um nome vulgar, né? Que se dá coisa. Luciano, desculpa interromper, marido, Carmen. Não, É só uma dúvida assim, sobre essa ideia da ecologia e desse autor. Ele é italiano, não é? Sim, mas ele está radicado aqui. Ele é casado com uma goiana, sabia? Ele é da USP, ele é de Sapienza, na Itália, e ele está hoje em 3 universidades. Sei. E ele é casado com... Hoje ele mora em São Paulo. São Paulo, na verdade, é São Paulo e Itália, né? Fica nesse... Mas assim, quando ele coloca que essa nova ecologia ela não teria o humanos, né? Pela primeira vez na história. Só humanos, né? Só humanos, né? Só humano. Não é meio exagerado se a gente pensar que tudo isso aí, por mais maravilhoso que seja, foi criado por humanos também? Sim, né? Sim. Exato, claro. Assim, de qualquer maneira, o conceito, a mobilidade da tecnologia é feita por humanos. Mas o que ele trata quando ele fala da tecnologia, ele fala que o ambiente é um ambiente digital, né? É um ambiente da tecnologia. E sem a tecnologia, esse Atos não existe. Então, assim, quem cria essa tecnologia é o humano, mas sem ela, só o humano essa nova forma ela não funcionaria. Né? Ela não funcionaria. E aí ele começa no movimento zapadista lá no México, né? E aí ele vem trazendo todo esse conceito, porque na verdade é o conceito reticular, né? Ele vem trazendo a construção do conceito reticular, de rede, e de hiperconexões de rede para construir. E aí ele fala, olha, de formas articuladas não apenas humanas. E aí é claro que você tem o elemento sempre humano, é o elemento principal. Mas sem o elemento tecnológico e das plataformas, esse modelo de ecologia que ele cita não pode, de hábitos, né? Não pode existir. Olha, eu agradeço muito e vou me despedir. Eu também. Gente, vocês. Obrigado, viu, Luciano? Nada, valeu, eu que muito. Agradeço. Valeu muito. Tchau, Sérgio. É bom ver vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professoras. Tchau.